para produzir água, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos armazenar a água da chuva. Essa é a forma que nós temos de produzir água. Claro, existem outras formas de produção de água, inclusive existem máquinas já desenvolvidas, inclusive no Brasil, que produzem água a partir da umidade do ar. Então, se você tiver uma umidade do ar acima de 15%, essa máquina consegue, é um processo idêntico ao do ar-condicionado, ela consegue produzir água. Então, tem uma empresa de Israel que produz máquinas maiores, inclusive eles colocam isso na África, colocam em pontos, em praças, onde as pessoas utilizam essa água até para água para beber. Mas no nosso caso, como nós temos uma precipitação muito alta, a nossa produção de água, ela se dá de forma natural, como sempre aconteceu na natureza. Por gentileza, Eliel, pode passar o próximo. Então, a água que infiltra, ela pode ou escoar, ou ela pode ficar armazenada no lençol freático, que é a forma onde ela deve ficar, para que, quando nós temos um longo período de estiagem, esta água possa, através das nascentes, alimentar a vazão dos nossos corpos hídricos. Então, nós vemos alguns rios que têm toda a sua região das cabeceiras protegidas, e que a vazão na época da estiagem e a vazão na época das águas é idêntica, porque a água da época das chuvas, ela é armazenada no lençol freático, e na época das secas, ela vai para o leito do rio através das suas nascentes. Então, o armazenamento da água no lençol freático é fundamental para que os rios permaneçam perenes. Então, nós temos uma abundância muito grande de água aqui no estado de Mato Grosso, e talvez por isso a gente ainda não se deu conta, mas quem vive o que nós já vivemos em Tangará da Serra, e que o Comitê da Bacia do Sepituba, desde 2013, vem discutindo com o Poder Público Municipal, vem discutindo com a empresa municipal de águas e esgoto, né, o SAMAI, mostrando que a forma que tem para se manter, para ter água em quantidade, essa água fica armazenada no lençol freático. E eu creio que todos lembram, em 2016, Tangará da Serra teve que ser abastecida com um caminhão-pipa. Então, passa o próximo, por gentileza, Eliel. Bom, o nosso escoamento, ele pode ser o escoamento superficial, que não é nunca o desejável, porque, além de tudo, nós vemos o carregamento de sedimentos e de contaminantes para os rios. Nós temos o escoamento subsuperficial, que se dá na altura das raízes das plantas, e nós temos o escoamento subterrâneo, que é aquele fluxo exatamente da água das nascentes. Então, na área saturada do solo, na região saturada, que é aquela região, às vezes a gente vê a região do banhado, e infelizmente algumas pessoas ainda têm a ideia de drenar esse banhado para incorporar isso à área produtiva. Só que este banhado é a região saturada do solo que tem água em movimento. Acho que não sei se saiu para todos, mas para mim. Ok. Então, esta é a região da saturação da água, onde nós temos a saída da água para os rios e córregos. O próximo, por gentileza. Pode passar. Bom, aqui nós temos uma imagem, não é a imagem, essa imagem comumente a gente fala do ciclo hidrológico, essa é o ciclo hidrológico, só representado de uma outra forma. O que a gente está querendo mostrar aqui é exatamente esse escoamento, o que a gente fala de escoamento de base, que é nessa zona saturada, onde essa água vai alimentar os nossos corpos hídricos. Então, o que nós temos? Nós temos o processo de evaporação e o processo de transpiração das plantas, tá? Esse processo vai culminar com a formação das nuvens, e né, nós vamos ter a precipitação. E nessa precipitação, onde nós temos vegetação, nós temos um segundo processo,
que é o processo da transprecipitação. O que é a transprecipitação? É aquela água que fica, durante as chuvas, ela fica nas folhas das plantas, e quando a gente caminha numa mata, depois de uma chuva, a gente percebe essa chuva caindo, que é essa transprecipitação. E aí nós temos o escoamento superficial, tá? O escoamento subsuperficial e o escoamento de base, que é esse escoamento da zona saturada, que ela vai para o rio e que vai formar o leito do rio. Então, por isso que é importante que esta água, que ela vá para essa zona saturada e que ela vá para o lençol freático, para que nós tenhamos água saindo na época em que não tem precipitação. Então, isso é muito importante, que a gente tenha essa infiltração da água das chuvas. O próximo, por gentileza, Eliel. Qual que é a quantidade de água que pode vir a ser um recurso hídrico? Então, é a quantidade de água que precipita, tá? Menos a interceptação pela vegetação ou pela camada de folhas, né, que é a serapilheira, menos a transpiração e menos a evaporação. Então, esse é o volume de água, a quantidade de água que permanece no lençol. Próximo. Bom, agora eu vou falar, como o tempo é curto, vamos aproveitar para falar do projeto. O que é o projeto Produção de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Lira? A água, a gente tem a ideia de que toda água é um recurso hídrico. Mas, na verdade, nem toda água é um recurso hídrico. O recurso hídrico é aquele que pode ser utilizado, que pode ser empregado para alguma atividade. Então, nem toda água é um recurso hídrico. Se nós tivermos uma água totalmente contaminada, e que ela não puder ser utilizada para nenhum fim, que ela não pode nem ser enquadrada como classe 4, essa água, evidentemente, não é um recurso hídrico. Então, isso nós temos que ter em mente, que nem toda água necessariamente é um recurso hídrico. Então, nós temos que diferenciar isso, que a água é um recurso hídrico quando ela pode ser utilizada, tá? E quando ela pode ser um bem econômico. Então, todo recurso hídrico é água, mas nem toda água é um recurso hídrico, tá certo? E a fonte existente para a água, para a reposição da água no lençol freático, tá? É a chuva que nós temos aqui e de forma bem abundante no período das águas. Então, a média, esse número de 1974 é uma outra referência, tá? Mas as últimas médias aqui da região é de 1.883 milímetros. É claro que no ano de 2019, nós tivemos um ano com menor precipitação. Então, para que haja essa recarga do lençol, a gente tem que, para que haja essa reposição, nós precisamos que a água das chuvas infiltre no solo. Então, ela vai percolar até o lençol subterrâneo e, posteriormente, vai aflorar através das nascentes, conforme nós mostramos naquele esqueminha anterior, que é a parte da zona saturada. Próximo. Bom, Sorriso não é novidade para ninguém. Sorriso é tido como... é o maior produtor nacional de soja. Isso, às vezes, até em relação a alguns outros municípios, às vezes até tem alguma coisa em relação a Sorriso em função disso, mas realmente essa é a realidade. Saiu a apresentação. Ok. Então, Sorriso, ela tem, nós vamos ver na sequência um mapa, tá? Muitas áreas são irrigadas, e essas áreas, tá?
elas dependem, é claro, nós temos irrigação com poços tubulares, mas a grande maioria da irrigação, ela é através da água, tá? E prover a água para as demandas futuras, aí a gente já está falando de desenvolvimento sustentável, há necessidade que se executem obras para que promovam um aumento dessa disponibilidade hídrica para os diversos usos. E a Bacia do Lira, ela tem uma área de 91.297 hectares, e dentro desse levantamento que a gente fez, nós temos 109 nascentes na Bacia do Lira. Hoje, 100% da captação da água do abastecimento público de Sorriso é de captação subterrânea. E a gente sabe, já tem histórico de outras regiões do país, onde essa excessiva captação subterrânea, a Leonice, a geóloga, sabe disso, não sei se tem mais algum geólogo participando da reunião, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo, professores da USP de São Carlos fizeram um trabalho e constataram o esgotamento de alguns lençóis artesianos. E aí o solo começou a ceder, começaram a várias rachaduras. Então, essa utilização excessiva de águas subterrâneas, ela acaba sendo risco porque tem-se uma ideia do volume de água que tem, mas não se sabe exatamente a quantidade. Agora, a água superficial, não. A água superficial, se vai lá, se faz uma medição, se sabe a disponibilidade que tem. Então, é interessante que a gente recarregue o lençol, recarregar o lençol artesiano, tá? Nós podemos demorar de 200 até mais de 1000 anos, dependendo se for um aquífero confinado, por exemplo. Então, a importância de a gente usar todos os mecanismos que possam recarregar o lençol freático para que a gente tenha água disponível, água superficial. Próximo, Eliel. Por gentileza. Esse é o mapa da bacia do Rio Lira, mas como na escala não dá para ver, mas só para a gente ter uma ideia, do lado esquerdo aqui já está o Telespires e do lado direito está o Rio Celeste. Então, essa faixa aqui, inclusive, aqui está a área urbana do município de Sorriso, tá? E tem 100 nascentes. E aqui dá para ver, fazer um pequeno esforço, a quantidade de pivô que tem instalado aqui nessa bacia. Próximo. Bom, quais são os objetivos do projeto? Já vou para os objetivos específicos. Realizar a medição da vazão do Rio Lira com molinete em 2 pontos, recarga de 15 nascentes, instalar drenos verticais em áreas de recarga dessas nascentes, e também está previsto uma capacitação de 40 técnicos em recuperação de nascentes. Próximo. Isso aqui é o quadro, né, das metas, os indicadores, os resultados esperados. Pode passar, Eliel, vamos discutir mais na... Bom, medição de vazão. Nós já fizemos as medições de vazão e o colega que fez as medições, ele está me passando as planilhas. Então, nós fizemos as medições com molinete fluviométrico e acho que todos devem conhecer, mas para quem não conhece, eu coloquei umas imagens do que é um molinete fluviométrico. E essas medições, uma foi feita aqui na área urbana, na ponte da BR-163, e outra a 20 quilômetros a montante. Próximo. Aqui eu fiz uma consulta de disponibilidade hídrica hoje pela manhã, e nós podemos ver que a Q disponível hoje, no Rio Lira, ela dá pouco mais de 10% da Q95. E a gente sabe que a Q95, como ela é feita através do processo de regionalização de vazão, não necessariamente essa Q95 é exatamente essa que tem na disponibilidade hídrica, mas esses são os dados oficiais através do qual são feitas as outorgas.
Mas hoje nós temos pouco mais de 10% de água disponível na bacia. Isso é muito pouco. Se tiver um grande empreendimento que precisar de água, não tem água disponível. Então, praticamente não tem mais água disponível na bacia do Rio Lira. Próximo. Aqui os equipamentos, né? Aqui é o molinete, tá? Aqui o contador de pulsos, tá? Aqui a hélice do molinete, aqui ele é ligado aqui ao contador. Próximo. Aqui as medições que foram feitas, é um colega de Sinop, o Jonathan, que fez as medições. Então, aqui é embaixo da ponte, aqui na BR-3, e aqui 20 quilômetros a montante. Próximo. Construção de curvas de nível e bacias de contenção. O que se pretende? Nas áreas de recarga, ou seja, nessa região das cabeceiras, nós vamos construir curvas de nível e vamos fazer essas curvas de nível esse sistema ele vai ser feito com terraceador e depois vai ser complementado com uma pá carregadeira ou uma retroescavadeira para ele ficar... esse é o que é conhecido como terraço embutido. Tá? E também nas áreas de acesso a essa região das nascentes serão construídas bacias de contenção. Inclusive, tem um local que nós fomos ver na sexta-feira, e é ao lado de uma pista de pouso, numa fazenda, e há um grande fluxo de água para esta cabeceira. Então, além de água que vem das lavouras, tem água da pista e água das estradas que fluem para um determinado ponto, e tudo isso vai para dentro do rio. Então, o carreamento de sedimentos nesse local é significativo. Então, nós já fomos lá, conversamos com o produtor, nós vamos fazer várias barreiras, vamos fazer várias bacias de contenção, e dentro dessas bacias de contenção, nós vamos estar instalando esses drenos verticais que depois a gente vai estar mostrando. Próximo, Eliel, por gentileza. Instalação de mecanismos de drenagem. Eu já vou mostrar as imagens. O que nós vamos fazer? Então, nós vamos instalar esses mecanismos de drenagem em 15, no entorno de 15 nascentes, na área de recarga. Tá? Então, serão feitas perfurações de 2,20 metros de profundidade por 20 centímetros de diâmetro, uma broca perfuradora motorizada. Pode passar o próximo, Eliel, por gentileza. Então, essa é a broca, e aqui nós fizemos uma adaptação. Inicialmente se faz a perfuração de 1 metro, depois se troca esse daqui, coloca esse que dá mais de 2 metros para a gente chegar naquela profundidade. Então, se a gente colocar direto esse daqui, sem fazer essa perfuração de 1 metro, o equipamento vai ficar muito alto e vai ficar difícil de trabalhar com ele. Então, aqui nós fomos no metalúrgico e pedimos para ele colocar um extensor aqui para a gente conseguir chegar nessa profundidade. Próximo. Bom, esse daqui é o dreno. O que é o dreno? Aqui nós temos uma manta geotêxtil, depois nós vamos ver uma figura a seguir que dá para entender bem. A manta geotêxtil é também conhecida como bidim. Tá? Ela é utilizada para todo tipo de drenagem. Então, quando vai se fazer uma drenagem, seja ela horizontal ou nesse sistema, usa-se essa manta porque ela é uma manta, ela é fina, é extremamente resistente e é um filtro. Então, ela tem uma capacidade de filtragem muito grande. Então, a gente costura tipo um saco, tá? E aí coloca-se um pouco de pedra britada no fundo, e aí coloca-se esse cano de 100 milímetros, um cano de PVC todo perfurado. Coloca ele no centro e preenche esse espaço vazio entre a manta, porque aqui ela tem 20 centímetros e o cano tem 10. Então, se preenche esse espaço vazio com pedra britada. Tá? O que acontece? A água entra, então, além de ter uma infiltração na vertical, em profundidade, nós temos também uma infiltração lateral. Então, este dreno, ele tem uma capacidade de absorver a água da chuva, evita o escoamento, tá? E ele acelera a recarga do lençol freático. Próximo, Eliel. Aqui tem umas imagens que dá para entender melhor. Então, aqui nós instalando drenos. Aqui a manta, né, geotêxtil, tá?
está colocando uma pedra no fundo, e aqui, lá em Tangará nós fizemos com bambu, porque tinha caído uma moita grande de bambu, e aí nós ocamos o bambu e perfuramos ele. Então, nós fizemos com bambu. Mas a durabilidade, evidentemente, com cano de PVC é muito maior. Então, lá, como nós fizemos de forma experimental, nós fizemos com bambu. Então, aqui vocês conseguem ver o espaço entre, como o bambu é mais fino do que 100 milímetros, então sobrou um espaço maior. Então, entre a manta e o cano, tá, é preenchido com bambu. E depois sobra um pedaço da manta, a gente deixa sobrando, coloca por cima, completa com pedra, e daí pode colocar terra. Próximo. Aí, eu gostaria só de fazer um pequeno parênteses, como a gente chegou nisso. Então, eu acho que tudo vem de observação, tá? E de ver alguns trabalhos, algumas publicações. Então, eu vi uma publicação do Departamento de Geotecnia da UNB, onde eles apresentam várias alternativas para drenagem urbana. Então, são alternativas extremamente interessantes. E uma das alternativas que eles apresentam é para um grande volume de água, onde tem apenas o cano de 100 milímetros, eles fazem essa drenagem com pneus. Então, faz na boca de lobo, tá? Você faz ele profundo, tá? E coloca pneus e manta geotêxtil e pedra britada também em volta. Então, é um sistema extremamente interessante para evitar que o que a gente tem visto na drenagem urbana, muitas vezes, é que essa água ela é coletada, tá? E depois, na descarga dela, próximo do rio, tem formado grandes volumes grandes erosões, porque não tem nenhum dissipador de energia. Então, é um sistema, tá? Esse sistema de coleta de águas pluviais e canalização e concentração num ponto de descarga, normalmente a gente tem problemas nesse ponto de descarga. E dessa forma, se você faz essa água infiltrar no solo, tá? Você não tem esse escoamento. Então, se você colocar vários drenos desses na área urbana, tá? Que daí você tem uma boca maior, porque é com pneus, tá? Você consegue resolver o problema de drenagem urbana. E outro aspecto foi uma observação que uma vez um funcionário, eu trabalhava numa empresa, e a gente tinha vários armazéns, eu era gerente regional dessa empresa, e nós tínhamos um problema que empoçava água no pátio, e estava dando problema até no poço do elevador. E aí a gente estava lá tentando ver uma forma de resolver o problema, aí fica aquele peão curioso do lado, assim, só olhando a gente quebrar a cabeça. Aí ele falou, vocês querem resolver o problema? Estamos aqui para isso. Então enfia um cano de ferro aí que vocês vão ver essa água toda descer. E realmente aconteceu isso. Então isso aqui é uma bacia de contenção, tá? Isso aqui é um trabalho que foi feito em parceria com o WWF, com a participação de empresas locais lá de Tangará, teve o Marfrig, a SLC Agrícola, a Pedreira Tangará, a Inhambi, teve uma participação da Secretaria da Agricultura Municipal também, onde foi feito esse trabalho. Aqui foi levantada a estrada e foram feitas as bacias de contenção. E dentro dessa bacia tem 2 drenos. Então, logo após a chuva, tá? Essa água infiltra. Passa o próximo, por gentileza. Então, aqui é uma bacia de contenção, naquele mesmo local, na mesma data, tá? Bacia de contenção sem os drenos. E aqui fica, eu não sei se para vocês também tem uma marquinha na frente, mas aqui tem uma bacia com, e essa no fundo é com drenos. Essa com drenos está seca e a sem drenos está com água. Então, isso mostra realmente que essa água infiltra rapidamente. Próximo, Eliel. O último ponto, a gente vai fazer uma capacitação em recuperação de nascentes. Talvez alguns de vocês já tenham participado de alguma capacitação nesse sentido, mas no Paraná, na região onde a Itaipu atua, eles têm um programa, o programa Cultivando Água Boa, e inclusive tem um colega lá do programa que está participando conosco, né, Cris, aqui num projeto com o CAT e o IDH, onde a gente está implementando essa metodologia. Mas na parte de recursos hídricos, eles têm um trabalho de recuperação de nascentes. Então, é um trabalho bem interessante,
que a gente vai estar trazendo, eu só não veio agora por causa da pandemia, né, Cris, que a Mosaic não autorizou que fossem feitas atividades presenciais, a gente estava querendo fazer agora em outubro. Então, o nosso objetivo era fazer primeiro essa capacitação para depois fazer o trabalho de campo, mas infelizmente, como não está autorizado reunir pessoas, né, então nós vamos ter que deixar ele para novembro. E como o colega lá que vem fazer a apresentação é secretário municipal de meio ambiente, e ele vai ter que dar uma força para o prefeito no período antes das eleições, então isso só vai poder vir depois de 15 de novembro. Passa o próximo, Eliel, por gentileza. Então, esse é o Quirino Kessler, ele inclusive apresentou esse trabalho no Fórum Mundial das Águas em Brasília em 2018. Próximo. Bom, quais são os impactos que a gente está prevendo com esse projeto? Primeiro, conhecer a vazão real do Lira. Não que a vazão, quando a gente faz a consulta de disponibilidade hídrica, que ela não seja interessante, claro que é. Mas a gente sabe que a obtenção da vazão, através desse processo de regionalização de vazão, ele não é exato, porque ela utiliza dados de medições que existem de estações pluviométricas, e daí ela faz pela área de recarga da bacia, ela acaba calculando a vazão desse rio. Mas é uma vazão estimada, então ela não dá uma precisão. Agora, essa medição com molinete, nós temos a vazão real. Melhorar a qualidade e a quantidade de água da bacia, reduzir o carregamento de sedimentos através dessas contenções nas áreas, nas cabeceiras das nascentes, promover a capacitação e também divulgar essas ações desse aumento da vazão. Próximo, por gentileza. Bom, sempre que a gente trabalha com alguma coisa, eu digo que a gente pode aliar os recursos naturais com a matemática. Então, a melhor maneira de a gente entender esse processo, se ele pode ser eficiente ou não, é a gente fazendo cálculos matemáticos. Nós estamos estimando que nessas 15 nascentes, nós vamos abranger 0,5% da área da bacia. Tá? A bacia tem 91.297 hectares. Então, como nós vamos trabalhar somente nas cabeceiras dessas 15 nascentes, nós estamos estimando que nós vamos coletar a água de 456 hectares aproximadamente. Tá? Essa vai ser a nossa área de contribuição. Então, dos 91.297 hectares, nós estamos estimando que nós vamos ter uma recarga de 450, a área de contribuição de 456 hectares. Todos vocês sabem que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados, tá certo? Então, se nós temos 456 hectares, nós teremos 4.564.850 metros quadrados, tá certo? Como 1 milímetro de chuva é 1 litro por metro quadrado, tá? E nós temos uma precipitação média anual de 1.883 milímetros, então, nesta área de 456,48 hectares, tá? Precipita por ano, tá? 8.595.612.550 litros. Então, isso é um volume extremamente significativo de água que precipita nesses 450 hectares. Bom, nós estamos com esse trabalho estimando que nós vamos conseguir fazer infiltrar 15% desse volume de precipitação com esse trabalho que nós vamos fazer, com as curvas de nível, com as bacias de contenção e com esses drenos. Se nós conseguirmos fazer infiltrar para o lençol freático apenas 15% desse volume de água, nós teremos 1.289.612 metros cúbicos de água que estará recarregando o lençol freático. Então, se nós pegarmos a vazão do Lira
e nós vermos o que nós estaremos recarregando, isso é um volume significativo. Passa o próximo, por gentileza, Eliel, que tem mais uma outra relação que eu fiz. Benefícios diretos. Quem é da agricultura e trabalha com irrigação, sabe que um pivô de irrigação, ele consome, em média, 8.500 metros cúbicos de água por ano. Tá certo? Tem algum agrônomo que trabalha com irrigação que está participando? Se tiver alguém, se eu estiver errado, me corrija. Mas os projetos que eu fiz de outorga, eu utilizo essa referência até pela vazão de captação. Então, se nós vamos conseguir 1.289.000 metros cúbicos, e cada hectare consome 8.500 metros cúbicos, nós conseguiríamos ampliar em 151 hectares a área irrigada do Lira, apenas com este trabalho, que tem um investimento de R$45 mil, tá? E nós estamos trabalhando em 0,5% da área de recarga da bacia. 0,5%. Nós conseguiríamos ampliar em 151 hectares de área que poderia ser irrigada com esta água que vai ser recarregada lá em Sorriso. Sorriso depende hoje 100% de poços tubulares de água subterrânea. Somente com este trabalho, considerando uma média de consumo, tá, de 163,3 litros por habitante dia, que isso é uma média do Brasil, um consumo médio, né, para todas as suas necessidades, nós teríamos que, poderia ser ampliado, somente esse trabalho propicia a condição para produção de água para 21.245 habitantes. Então, quase um quarto da população de Sorriso atualmente. Sorriso tem entre 80 e 100 mil habitantes, tá? Então, seria isso. E se a gente pegar que no estado de São Paulo, como tem a cobrança pelo uso da água, que nós aqui, né, Eliel, já lutamos muito por isso, estamos ainda muito distantes disso, porque há uma pressão muito grande, mas nada mais justo que quem consome a água, que ele pague, mesmo que seja um valor pequeno. Mas a Sabesp, ela coloca um valor médio do metro cúbico de água em São Paulo de R$ 2,23 por metro cúbico. Então, se nós considerarmos esse valor de R$ 2,23 por metro cúbico, essa água que nós estaremos produzindo, tá, ela daria um valor de R$ 2.875.835 reais. Agora, vejamos. Vamos fazer aí um balanço, tá? Neste projeto especificamente, estão sendo investidos R$45 mil, tá? E nós temos um ganho de 2.800.000. Então, quando se fala que investir em recursos hídricos, tá? O montante que se investe, tá? O retorno que você tem, ele é muito grande. Então, Tangará da Serra, infelizmente, o comitê discutiu isso durante muito tempo, mostrou isso para o poder público, mas eles acharam que isso não funciona. E numa oportunidade veio um técnico da ANA, o Lauro estava junto nessa oportunidade, e ele fala que você consegue fazer infiltrar até 20% da água da chuva recarregando o lençol, se você fizer todas as medidas. E Tangará da Serra agora vai gastar R$44 milhões para instalar um bombeamento de água do Rio Seputuba, vai bombear quase 20 quilômetros para o reservatório da estação de tratamento de água na cidade. Se tivesse sido feito um investimento que desde 2013 o comitê vem mostrando, vem fazendo esses cálculos, tudo isso já foi mostrado, tá? Esta bacia certamente já estaria recuperada e não haveria necessidade
de investir 44 milhões para fazer o bombeamento de água do Rio Septuba, que, diga-se de passagem, está aí o Lauro participando da reunião, que pode dar o seu depoimento também, o Rio Septuba hoje, tá, pela consulta de disponibilidade hídrica, ele dispõe apenas de 246 litros por segundo de água. Não tem mais água disponível depois que foi concedida a outorga para o município. Então, todas essas são questões que a gente sempre discutiu isso muito no comitê e que isso precisa ser visto com muita clareza. Infelizmente, os nossos gestores, eles não têm enxergado isso. E, graças a Deus, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui em Sorriso, tá? O CAT tem já outros trabalhos também já feitos, existe, assim, um interesse nesse sentido. E estão sendo revertidos valores que tem no Fundo Municipal do Meio Ambiente. Esse diagnóstico que será feito será pago com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e possivelmente ainda outros recursos serão colocados e também serão feitos projetos nesse sentido. Porque Sorriso vai precisar da água do Rio Lira para o abastecimento público. Hoje, para que fosse possível ter o abastecimento público a partir do Rio Lira, teria que teria que cancelar outorgas que já estão concedidas. É justo isso? Não. Tá? Então, a gente tem mostrado que se a gente tivesse feito lá em Tangará da Serra, um investimento de 10%, veja bem, nós aqui investimos R$45 mil, está sendo feito isso. Se nós investíssemos lá naquela bacia, que é uma bacia com área total de 5.400 hectares, se tivesse sido investido 10% desse valor, são 4 milhões e 400. Imagina o que poderia ser feito. Tá? Passa o próximo, eu acho que tem um videozinho de um trabalho que a gente fez, de uma reportagem, não sei se esse vídeo aqui vai rodar, isso daqui, aqui também aqui são drenos, ó, aqui dá para ver bem, ó. Aqui tem dreno, aqui não tem, aqui não tem, e assim sucessivamente. Então, realmente esses drenos, esse daí será que consegue rodar o vídeo? Isso aqui é uma matéria que foi feita, vê se ele está separado aí, se de repente ele roda. Isso é uma matéria que foi feita para o MT Rural, onde nós estávamos instalando esses drenos, fazendo um trabalho de curvas de nível e instalando esses drenos. Vou tentar colocar ele aqui, é bem curtinho, né? 3 minutos. Ele é curto, isso, ele é um vídeo curto. Vou inseri-lo aqui. Vocês conseguem ver o vídeo aí? Está aparecendo o início, só não está rodando ainda. Tá, vou colocar para rodar aqui. Ok. Está sem som. Isso, está sem áudio. Isso. Talvez tenha que clicar em cima dele, tem um negocinho ali, às vezes, do som. Não está saindo som? Não está saindo o som. Está só o semblante e não está o falante. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu vou narrando, né? Deixa eu ver aqui. Ainda não? Não, só Tem saiu som. a imagem. Mas se não sair o som, aí eu vou falando. Tá saindo aqui, deixa eu ver aqui.
Bom, aqui eles estão falando que esse projeto foi desenvolvido por uma ONG, né, que é o WWF, em parceria com empresas locais. E aqui está sendo construída uma curva de nível, na cabeceira de uma nascente, numa propriedade lá em Tangará, na bacia do rio Queimapé. Então, aqui, essa área de vegetação, dá para ver onde é a nascente. Aqui já são curvas construídas, tá? E na sequência ele vai estar mostrando que as curvas é para evitar o carregamento de sedimentos para dentro dos corpos hídricos. E aqui o produtor, né, o seu Levir Del Caro, que é o proprietário dessa área, onde ele fala que essas curvas de nível elas vão contribuir para ter uma maior retenção de água no solo e que essa água fica mais tempo disponível. Isso é um processo lógico, né? É evidente que a gente sabe que acontece isso. Então, lá no fundo, aqui é a nascente, tá? E a curva de nível foi feita exatamente no entorno dessa nascente, tá? Ali, se der um cliquezinho no meio aqui, será que não sai o som? Tem um negocinho no meio ali. No meio do vídeo. Aqui ele está mostrando aquelas estradas que eu mostrei, né? Também foi feita a adequação das estradas e as bacias de contenção que foram construídas na margem das estradas. Tá? E onde nós colocamos os drenos. E aqui ele vai estar mostrando a gente instalando um dreno, então dá para ter uma ideia, tá? Esse aqui foi um dreno que foi instalado dentro de uma curva de nível, nós colocamos em algumas curvas de nível, e também esse mané aí mais recheado, mais arredondado sou eu. E aqui a gente fez com bambu perfurado, né? E aí dá para ver aqui o que eu falei antes, né? Da forma como é colocado, tá? Aqui no caso foi o bambu, mas aqui a gente vai estar fazendo com manta, tá? E aí coloca uma proteção em cima desse, para não cair dentro do bambu, ou dentro do cano, a gente coloca uma tampa, tá? Para a pedra cair só nas laterais. Aqui está mostrando essa imagem lá também, que eu já mostrei. E aqui, ó, aí a boca é tampada, e aí você joga a pedra, então ela fica só entre as laterais. Tá? Isso aqui é um outro sítio, o seu Manuel, ele ficou também muito satisfeito, que a gente construiu as curvas lá na propriedade dele, porque ele antes já tinha começado a fazer com enxada a curva, né, porque a casa dele é no fundo e descia a água para lá. Então ele fala, ele tem umas vaquinhas de leite lá, umas 12 vaquinhas de leite, ele estufa o peito para falar que isso dá mais sustentabilidade para os pássaros dele. Esse senhor é uma figura, uma pena que não saiu o áudio. Mas ele é uma figura, ele ficou tão feliz que aqui são tudo propriedades pequenas e para construir essas curvas nós tivemos que desmanchar a cerca de 5 propriedades. E ele ia na frente desmanchando a cerca, foi um trabalho muito bacana. Bem, pessoal, o que a gente gostaria de mostrar isso e a gente reafirmar que os investimentos em recursos hídricos, eles não são caros, tá? E o resultado é imediato. Então, o que eu sempre tenho dito, algumas pessoas me contestam e me questionam. Quando eu ouço alguém falar em crise hídrica em Mato Grosso, eu fico arrepiado. Eu não aceito que existe crise hídrica numa região que chove tanto. O que existe é uma crise na gestão dos recursos hídricos. A que eu faço de produção e reuso de água, e eu uso um exemplo de um cara lá no Nordeste que ele conseguiu perenizar um córrego. O que ele fez? Ele construiu dentro do córrego, construiu taipas com pedra, tá? No sentido convexo, e essas taipas retêm essa água, ela infiltra no lençol e ele tem água, enquanto que nenhum vizinho tem. Então, o armazenamento de água em grandes reservatórios, ele é interessante. Mas se a gente for analisar o volume de água que evapora, principalmente em regiões de clima muito quente, e quente e seco, como, por exemplo, o Nordeste,
Lá tem os grandes açudes, o açude de Oroz, tem vários outros açudes, tá? Já tem estudos que mostram que, em alguns casos, ocorre uma evaporação de até 70% do volume de água. Então, nós temos que armazenar água no lençol freático. E nós temos que criar mecanismos simples, para poder armazenar essa água no lençol freático, de onde que ela sai para alimentar a vazão dos nossos corpos hídricos. Tá bom, pessoal? Bom, eu fico feliz de estar participando dessa reunião do comitê. É onde eu me sinto bem. Eu gosto demais dos recursos hídricos, já tivemos muita oportunidade de participar de vários eventos juntamente com o Eliel, a Leonice, então, nem se fala, o Lauro, que é nosso colega, e a Maria Fernanda, acho que a gente já participou de algumas reuniões, acho que foi no CEIDO, não foi? Então, acho que a gente já participou, então, eu estou vendo pessoas aqui que a gente já teve o privilégio de estar junto, e eu estou até, por um lado, um pouco triste de não estar participando agora, nem do CEIDO e nem do comitê, em função de trabalho, mas infelizmente, a gente não pode se dividir, né, em mais de um. De Sorriso para Tangará são mais de 400 quilômetros, então fica meio complicado. Então, quero agradecer ao Eliel pelo convite, agradecer a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu também estou à disposição. Ok, Décio, eu agradeço a sua brilhante participação aqui. Eu vou passar o vídeo, pessoal, nos e-mails, tá? Depois eu mando no Zap também, que é do Globo Rural, né? O Globo Rural do Mato Grosso, essa reportagem é interessante para a gente ganhar tempo, eu vou passar no e-mail e no Zap depois. Algum representante tem alguma pergunta, algum questionamento ao Décio, que a gente já vai passar para o item de pauta. Eliel? Sim, pode falar, secretário. Parabéns, Eliel, quero lhe agradecer, Eliel, não me perdoa, Décio, né, pela oportunidade de dividir conosco esse conhecimento, né, eu já tinha tido a oportunidade de conhecer um pouco o seu trabalho. A gente sabe, como eu falei no início, né, não é fácil, recursos hídricos, talvez no estado de Mato Grosso, é uma incógnita, né, no sentido de trabalho mesmo, exige uma dedicação, pessoas que conheçam do tema, pessoas que se dediquem para esse tema, né, então a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta, mas eu diria para você que, com certeza, trazer esses aprendizados, trazer essas experiências positivas, né, em outras reuniões, eu já várias vezes usei o exemplo de Tangará da Serra, foi um lindo trabalho feito lá, esse trabalho que você citou, né, do pessoal do Oeste Paranaense lá também, acho que é algo bem importante, que a gente deveria compartilhar. Então, mais uma vez, é um grande desafio, né, eu não tenho tanto tempo de vivência como vocês têm, né, mas a gente, com certeza, entende a importância que tem os recursos hídricos e o quanto isso pode fazer a diferença para um estado produtor como o nosso. Então, falar desse tema é importante, nos organizar, fazer a gestão, né? Eu ouvia você falando aí, crise hídrica não é o nosso problema, o que falta é gestão. Eu vou dizer para você que eu também concordo com isso, é um tema muito pouco conhecido, é um tema que às vezes a gente não se atentou ainda para a importância que tem no dia a dia. Então, Décio, obrigada de coração pela palestra, pelos ensinamentos e dizer que, com certeza, é um tema que nós devemos abraçar e falar mais no nosso cotidiano, em várias atividades que nós pudermos. Muito obrigada. Obrigado, Ivete. A gente também já teve a oportunidade também de já estar junto em outras oportunidades, né? É muito bom te rever também. Então, o que eu acho que fica de lição, que com atitudes simples, eu sempre falo que nós não estamos nem sequer fazendo o óbvio. Imagina se algum dia nós chegarmos a fazer o extraordinário. Tá? Então, nós temos tudo na mão. Nós temos a fonte, que são mais de 1.800 milímetros de água, que eu sempre gosto de fazer a comparação. 1.800 milímetros são quase 2 caixas d'água de 1.000 litros empilhadas por metro quadrado. É muita água. Então, não dá para aceitar realmente. Então, eu quero dizer também, eu já comentei isso com o Eliel, Ivete, que a gente vai estar na sequência, que em função da pandemia também, esse edital ele foi muito curto prazo, e depois teve que encolher ainda por causa da pandemia, então foi uma coisa muito corrida, mas no próximo trabalho que a gente fizer, a gente vai estar querendo envolver o comitê, tá, junto nesse trabalho. Então, no projeto, quando a gente tiver esses dados de diagnóstico,
Os projetos que a gente for escrever, aí a gente vai gostaria de contar com a participação do comitê, está envolvendo o comitê nesse trabalho também, porque acho que o comitê é fundamental nesse processo, tá bom? Eu agradeço mais uma vez e falo que estou muito feliz de poder estar participando dessa reunião com vocês, tá bom? Com certeza, Décio, o comitê tem todo o interesse, haja vista o rio Lira, é um dos principais rios da bacia hidrográfica do nosso CBH, e todo esse trabalho a gente vai estar acompanhando de perto contigo e com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso, secretário Márcio, os seus servidores ali. Eu achei importante essa participação tua para os representantes, para ter conhecimento, além dos projetos que nós temos aqui, do CBH Monitora, esse projeto também com um grande e importante rio da nossa região, e a gente espera continuar mantendo contato com esse projeto seu aí, em futuras parcerias e até em outros rios, de repente, na nossa própria bacia, tá bom? Muito obrigado. Algum representante tem alguma pergunta? Sim. Inclusive, Léo, deixa eu só aproveitar, eu gostaria de deixar o convite, se alguém tiver interesse, quando for feita essa capacitação sobre nascentes, tá? Se alguém tiver interesse, a gente vai estar repassando para o comitê para poder estar... Porque esse técnico, ele é secretário municipal do meio ambiente, mas quando você vê ele lá no campo, você nem acredita que é o secretário, porque ele está lá com a mão na massa, sabe? Então, a capacitação vai ser assim, meio-dia de parte teórica, e o restante do tempo vai ser 2 dias, o restante do tempo vai ser, nós escolhemos uma nascente para recuperar e vai ser lá metendo a mão na massa, sujando a mão. Então, é bastante interessante. Com certeza nós vamos ter representantes com interesse, assim, já faço de pronto aqui que você faça o convite ou mande, assim que tiver disponibilidade essas vagas e esse curso, para eu repassar com antecedência para os representantes aqui, que nós vamos ter interessado sim, Décio, faz favor, tá bom? Muito obrigado. Então, vai estar no site do CAT também, mas a gente te passa, tá? Que a gente é parceiro do CAT aqui. Valeu, um grande abraço. Um abraço, Décio, tudo de bom, até mais, até a próxima. Eu peço desculpas de sair, mas é que eu estou com uma reunião marcada agora às 3, Okay. E é sobre o incêndio que teve aqui outro dia, uma reunião com a advogada, nós já fizemos uma reconstituição de imagens, já detectamos a origem do fogo e agora vai ter que ser tomada umas providências. Valeu, um abraço. Tudo bem, obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. Bem, Ivete, seguindo aqui a nossa pauta do dia de hoje, nós temos agora a apresentação da Elix Comunicação, a empresa que ganhou lá o termo de referência para fazer as novas logomarcas dos comitês de bacias hidrográficas. Acredito que o Pedro já esteja aqui, ou algum representante lá da Elix, que vai fazer a apresentação final aqui da nova logo, dos elementos que serão colocados na nova marca nossa, tá? Nós já fizemos uma enquete no grupo do WhatsApp esses dias, né? E essa enquete, ela saiu vencedora por 16 votos a 4. Eu fiz questão que todos os representantes votassem. Nós temos 20 instituições no Comitê de Bacias, né? Então, foi bem democrático, assim. As pessoas, apesar de ter sim ou não, todos puderam votar. E aí, assim, dificilmente se encontra uma marca, um logotipo que vai agradar a todos, né? Normalmente, às vezes, um ou outro não ficou contemplado, mas é importante que ele vai falar aí dos elementos e que contemplou aquilo que a gente tinha verificado numa reunião que a gente fez via Google Meet também. Então, o Pedro está aí, fica à vontade, Pedro, para fazer a sua explanação em relação ao logomarca. Boa tarde. Beleza, boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo? Só para... Certo? Então, pessoal, eu sou o Pedro, eu sou da Elix Comunicação. A nossa empresa está cuidando da parte visual da logo do CBH de vocês. E aí eu montei aqui mais ou menos uma apresentação para mostrar os elementos, né, e o que formou a logo final, que foi aprovada por vocês, como o Eliel já trouxe para a gente. E aí eu vou só abrir aqui. Só um minutinho. Peraí, rapidinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Agora sim, acho que vai liberar.
Liberou? Conseguiu ver minha tela? Não, ainda não. Não? Agora sim. Agora sim? Então, bom. Primeiro eu vou explicar um pouquinho o conceito, né? E o que a gente pensou inicialmente para a marca. E o que funciona, como que funciona essa criação, né, desse ícone que vai representar vocês aí, quando for montar algum material de comunicação ou qualquer outra coisa, né? Bom, o comitê Comitê de Bastidor Gráfica dos Afluentes da Margem Direita do Alto Telespires, né? E aí o conceito usado, né, nessa criação da logomarca, ela é um híbrido de um estilo de pintura mato-grossense. A gente tentou misturar, né, esse estilo de pintura que a gente tem com um pouco do minimalismo hoje, que é muito usado na construção de marcas, né? Hoje a gente tem aí muitas marcas que estão se remodelando, se reconstruindo, porque o menos hoje ele está sendo muito mais, né? Então, essa tendência, né, que todas as marcas aí vão sofrer daqui para frente, estão sofrendo já nesse momento, né? E aí, nessa apresentação, a gente vai mostrar os ícones, né, tudo que a gente usou neles, as cores e as formas que a gente utilizou para poder chegar no resultado final, né? E aí eu tenho um pouco da paleta de cores, a gente usou um tom que representa muito o CBH de vocês, e aí essas cores, elas são cores vivas, né, que trazem verde do agronegócio, o amarelo do sol, né, e os tons de contraste, que é o vermelho, o alaranjado. Então a gente pensou nessa paleta. E aí a fonte, a gente pensou na Bebas, que é uma fonte muito usada hoje, né? Ela é uma referência como uma fonte formal, uma fonte mais padrão, né? E assim como é usado muito por entidades governamentais e também pela fácil aplicação dela em qualquer material. Então, às vezes, vocês vão, por exemplo, fazer um panfleto, o panfleto aplica a logo num tamanho diferente. Então, tem que pensar nessa versatilidade da fonte para poder aplicar ela sempre de uma forma legível, né, e que fique bom em qualquer outro material. E aí aqui eu vou explicar um pouquinho dos elementos que a gente usou na marca de vocês. A marca em si, a gente pensou num conceito em geral, né, para todos os CBHs que a gente construiu a marca, nela no formato circular, né, que representa um ícone onde pode ser representado sozinha, sem a assinatura do nome do CBH. E dentro desses elementos, dentro desse círculo, a gente vai trabalhar os elementos específicos de cada comitê. E aí o de vocês, especificamente, a gente traz ali os traços do agronegócio, né, que tem como necessidade a água, né, e aí a sua gestão, ela ganha muito maior importância. Então, a gestão da água para o agronegócio, ela é muito importante. Esse elemento na marca de vocês, justamente porque é uma região que tem uma região muito rica no agronegócio, né? E aí o Décio estava até explicando aí a coisa do pivô de irrigação, né? E o pivô de irrigação, ele faz parte também da marca, a gente pensou nele como um elemento um instrumento importante, né, de difusão das águas nas plantações, e aí a gente também colocou ele como uma representação gráfica na marca de vocês. E aí, por fim, a gente inseriu ali um desenho que representa um parque industrial, né? E as indústrias são muito importantes, né, para o desenvolvimento do nosso país e também depende muito dessa gestão de água. E aí, para complementar, né, o sol, que é muito comum aqui na nossa região, muito forte, né, e esse céu bem rico e bonito que a gente tem hoje aqui. E aí a marca final, aplicando as cores, a fonte e esses elementos que eu expliquei, a gente pensou dessa forma, né, que é a forma como vocês aprovaram. E ali a gente colocou o céu bem azul, a nuvem, sol e as cores, né, que representam cada elemento desse que a gente inseriu. Então, esse é a logo final, a logo que foi aprovada dentro do conjunto de elementos que a gente tinha pensado, e aqui com a assinatura final, né, CBH Altos Telespires MD, que é a parte grande, né, e a assinatura que é Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes da Margem Direita do Altos Telespires. E aí aqui, a partir disso, né, agora a gente constrói vários outros materiais e aplica essa logo em várias outras coisas, né. Como a gente vai construir ainda o manual de marca,
dentro do manual a gente vai poder elencar a aplicação dela, mostrar para vocês como vai ficar visualmente em alguns materiais. Carro, banner, esse tipo de coisa, a gente vai tudo ter uma aplicação para vocês poderem visualizar, com uma qualidade um pouco maior. Bom, é isso, a explicação conceitual dela, né? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se quer que a gente explique mais alguma coisa, algum elemento que ficou, a gente pulou ali, que vocês não entenderam. Eu tenho uma dúvida, por favor. A marca, ela representa a Comitê de Bacias de um rio, mas não tem rio, nada que representa, só outras coisas que usam do rio. Você não acha que, sei lá, faz referência a outras coisas e não ao rio? Seu áudio está desligado. Oi. Então, só para explicar. Quando a gente pensa nessas linhas, né, nas ondas que a gente inseriu na marca, a gente queria fazer esse movimento, né, do rio. Só que como a gente trouxe o elemento agronegócio, né, para dentro do ícone, a gente pensou nele na cor verde. Mas mantivemos, né, a curva com os pivôs de irrigação justamente para trazer a referência ao rio, né, que no fim das contas é a gestão que o comitê faz, né, hoje da marca, com a marca, no caso. Outra situação que até o Zolim da Embrapa já tinha se referido em relação à marca, é que nós temos aqui, uns já falaram de vários, mas parece o Romero Brito, essa marca, é muito colorida. Um dos objetivos da logomarca é chamar a atenção mesmo. Seja colorido, isso está no outdoor, no banner, alguma cartilha, alguma coisa, é chamar a atenção, né? Então, nós temos aqui esse parque industrial, os pivôs de irrigação, e tem também simbolizado aqui a questão do sol e a nuvem, a chuva, o sol, o solo, o ciclo hidrológico, na realidade, né? Que você tem o sol, você tem a chuva, e se você tem o solo representado aqui pelo pivô de irrigação, ele pode ser representado como um ciclo hidrológico, que é uma das funções primordiais do Comitê de Bacia Hidrográfica, a relação dos recursos hídricos também. Então, tem essa composição aí que é importante em relação à marca, tá? A composição final, ela dá para a gente vários elementos, né, de interpretativo. Então, a gente pode ir para vários rumos, né? E aí, isso vai partir de cada pessoa, né? Cada um vai olhar para ela e ter uma percepção diferente, né? E aí, quando o Eliel traz a questão das cores, apesar dela estar muito colorida, as cores são harmônicas. Vocês veem que são cores que combinam, né? Não são cores aleatórias que foram colocadas ali. São cores pensadas, né? E com o estudo que a gente fez aqui, a aplicabilidade delas, elas se encaixam uma com a outra. E até por isso que a gente não colocou o azul, por exemplo, na parte de baixo. Porque na composição, o azul embaixo também não ficou muito legal. Então, a gente sempre, quando vai fazer a composição das cores, a composição final da marca, né, a gente faz esses testes para a gente poder ter uma aplicabilidade melhor e mais fácil, né, para qualquer outro tipo de material. Então, que seja para o outdoor e que seja para o panfleto, ela vai funcionar perfeitamente e vai atender vocês no que vocês precisam. Ô, Liel, pode fazer uma observação? Faz aí, Zolim. Boa tarde, pessoal, todos. O Pedro também, a apresentação. Eu gostei da marca. A ponderação que eu tinha feito era exatamente dar essa conotação do ciclo hidrológico. Embora a marca ela gere essa percepção interpretativa que é diferente, a gente precisa ter muito claro, né, enquanto comitê, para criar a nossa identidade. O que a gente quer dizer com isso? Que às vezes alguém vai olhar e não vai entender que é um pivô, ou vai entender o contexto ali do solo, dessa base em verde, que representa o agronegócio, mas que também representa o curso d'água, que é elemento vital no processo produtivo e tudo mais. É mais nesse sentido. Mas eu gostei da marca, sim. Eu acho que a combinação das cores ficaram interessantes.
E é importante para a gente destacar, mas ter muito claro o que a gente, enquanto comitê, queremos dizer com esse processo, com essa imagem. Ok, Zolim, mais algum representante quer fazer alguma pergunta ao Pedro em relação à logomarca? Maria Fernanda, está louca para falar alguma coisa, não? Não, é só para justificar. A parte do Romero Brito fui eu que falei, né? Um dos comentou, mas eu achei harmônico, achei legal sim, poxa. Só que é bem interpretativo, né? Igual o professor Zulin comentou, quem não é do ramo é difícil interpretar, né? Tem que olhar bem para poder entender. Mas para a gente que está no ramo, ficou bem bacana. Ok. Mais algum questionamento? Bom, como item de pauta, como a gente colocou apenas como enquete lá no grupo do WhatsApp, a gente, então, o item da pauta era a apresentação, como essa que foi feita pelo Pedro, e a aprovação dessa logomarca em reunião ordinária nossa, né, que vai passar a representar as nossas simbologias todas aí. E o Pedro vai finalizar, acho que é o caderno. Você pode só falar mais um pouquinho o que é esse manual, ô Pedro, para toda vez que a gente for utilizar algum material gráfico, algum documento, a gente vai utilizar desse manual, é isso? Eliel. Isso, na verdade. Pode falar, Ivete. Sim, eu só queria fazer uma fala no seguinte sentido. O consenso, né, a gente buscar um consenso, buscar aquilo que seria o entendimento de todos, eu queria só ponderar que eu acho que a gente não consegue alcançar, né? A gente percebe que há um trabalho elaborado, existem os conceitos trabalhados, né? Talvez nos familiarizar com os conceitos pode nos fazer assimilar melhor e divulgar melhor a marca. Eu acho que é essa talvez o que a gente precise fazer. Então, o meu posicionamento é para colocar isso para todo mundo pensar um pouco, porque o consenso, né, a gente não alcança. Cada um tem uma visão, um olhar, né? Mas eu acho que ele representa, assim, as nossas estruturas, representa a nossa região. Talvez o que a gente precisa é nos familiarizar um pouco mais com os conceitos e talvez isso passe a ser algo mais natural para nós também. Era só essa ponderação que eu queria fazer. Obrigada. A partir do momento que vocês, no caso, né, passa a aplicar essa marca em outros materiais, né, e começa a ter um investimento em comunicação um pouco maior, vocês passam a ter a marca um pouco mais clara e um pouco mais, com um entendimento um pouco maior, né, da logo. E aí, falando um pouco do manual, o manual de marca, hoje, ele é usado mais para vocês terem como base para a construção de qualquer material que vocês forem utilizar a marca. Né? Nesse manual, ele tem toda essa explicação conceitual que eu já trouxe para vocês, né? Aí lá tem a aplicabilidade dessa marca em alguns materiais específicos, como cartão de visita, carro, fachada, esse tipo de coisa. E aí tem todo uma pesquisa, né, uma parte científica, uma parte técnica que a gente diz, que a gente faz alguns testes de usabilidade, alguns testes que a gente, por exemplo, diminui o máximo que dá a leitura, né? Então, lá nesse manual vai constar o tamanho mínimo que vocês podem usar a marca, o que vocês não podem fazer com a marca, tipo, em qual fundo eu uso a marca branca, em qual fundo eu uso a marca colorida, em qual fundo eu uso a marca preta. Então, esse manual ele serve como uma referência, né, para vocês poderem usar a logo de forma correta, né, e ela da melhor forma possível. Na verdade, não é nenhuma forma correta, né, é a melhor forma possível, para que ela sempre fique muito legível e muito clara, e que ela passe a mensagem que vocês querem passar. É mais ou menos isso o manual de marca. Ok. Em relação à finalização do termo de referência lá dos documentos para entrega, já está quase finalizando, né, Pedro? Sim, agora a gente só está faltando essa construção do manual, né? A gente, se eu não me engano, pelo nosso cronograma, a gente tem 15 dias, mas já passou mais ou menos uns 3 ou 4 dias que eu recebi a aprovação final de todo mundo. Então, agora, contado aí uns 10 a 12 dias, vocês vão receber já o manual finalizado, né? Aí vocês vão olhar, vão ver se está tudo de acordo com o que vocês querem, e aí a gente já fecha aquele referencial lá. Ok. Christian Marcarello quer fazer um comentário?
Calma aí que eu tô... Christian. Oi, Léo, Sim. tudo bem? Desculpa aí que tá no mudo aqui. Não, tudo tranquilo, acho que eu perdi algumas partes da reunião, porque como eu estou no telefone, que não consegui entrar no computador, quando alguém liga, cai fora, né? Então, assim, mas eu escutei muito bacana a questão adotada sobre o que deveria ter feito sobre recursos hídricos antigamente, sobre renovar a água dos recursos hídricos, né? Foi bem bacana, bem interessante o que foi colocado aí. Eu acho que foi de grande valia a gente passar a tarde aí escutando, porque tem bastante pontuações, né, que foi colocado pelo o nome do seu Décio, né, professor Décio, eu acho, foi bastante interessante. Uma coisa que chamou bastante atenção foi a questão de não aceitar crise hídrica, né, aqui para gente. Eu acho que faz todo sentido, né, faz todo sentido de a gente falar isso, pois é um estado muito rico, né, abundante de água, mas como a gente trabalha em companhia de água, a gente escuta falar sobre, por exemplo, aqui acho que em Colíder fala bastante sobre crise, consumo consciente, acho que falou Castro do Tangará também, e algumas cidades que a gente também tem a concessão, a gente vem sofrendo esse ano, né, principalmente esse ano. Mas é muito em função disso, que a gente tem que preservar muita coisa, tem nascente para preservar, tem várias situações para a gente pensar nesse lado, para que no futuro bem próximo aí a gente consiga ter água ainda, né? E eu acho que já está ficando um pouco preocupante, né? Até demais. Sim, essa fala que o Décio fez, e esse projeto a gente vai estar acompanhando de recarga de aquífero, que é uma grande incentivo que até o Ministério do Desenvolvimento Regional dá, a Agência Nacional de Águas, justamente porque a recomposição de recarga de aquíferos, recuperação de nascentes é fundamental para a quantidade, manutenção de quantidade de água, né? Então, nós temos aqui no nosso CBH o projeto CBH Monitora, que inicialmente nós se preocupar com a medição, a aferição de quanto tem de água, fazer balanço, né? O que tem, o que sai, mas o CBH também tem interesse nesses projetos de composição de áreas de preservação permanente, de nascentes, de recargas de aquífero, que vai vir no segundo plano, né? Depois que a gente souber quanto tem, quanto sai, como vai ser a recuperação dessas nascentes. Então, esse trabalho do DES é bastante importante. Mas, falando aqui do item da logomarca, eu agradeço o Pedro lá da Elix Comunicação, que fez a apresentação da logomarca final. Algum representante, alguma manifestação contrária, a gente vai considerar aprovada essa logomarca apresentada aqui, como já foi anteriormente aprovada pela enquete, né? Alguém tem alguma outra consideração a fazer? Pois é, assim, posso. Como você já mencionou meu nome no início, né, querendo puxar uma briga online, eu fui uma que votei contra, porque eu achei uma logo muito colorida demais, assim, muito infantil. Mas, como fui voto vencido, eu acho que vale a fala da secretária, da gente se acostumar com a ideia da logo, né? Acho que a gente mesmo entender o que significa, nada, e eu acostumar com a ideia da logo. Mas, no meu ver, achei uma logo meio infantil demais, com muita informação. Mas, democracia, voto vencido, vamos agora ver a nossa imagem nova. Aqui em casa é um assunto proibido, a logo aqui em casa. Mas vai se acostumar com a logo, viu, Pedro? É normal, é assim mesmo. Mas algum outro representante que alguma fala, nós já vamos passar para o próximo item de pauta, que nós temos aí a intenção de finalizar até às 16 horas a nossa reunião aqui. Ok? Considerar aprovado, então, a sua Maria Fernandes manifestou em contrário. Em relação a constar isso em ata, a questão da votação, nós temos hoje, se não me engano, 13 representações aqui representadas, tá? E
nós vamos considerar aprovada a logomarca, caso contrário, os contrários se manifestem nesse momento. Não havendo manifestação em contrário, vamos considerar aprovada essa logomarca apresentada pelo Pedro. Pedro, muito obrigado. A gente vai continuar aí mantendo contato com a Elix Comunicação até a finalização desse manual, dessa logomarca, para a gente aplicar o mais breve possível aqui nos nossos novos documentos, tá bom? Muito obrigado, boa tarde aí, bom trabalho a Elix Comunicação. Beleza, obrigado, Eliel. Até mais, pessoal. Qualquer coisa, estamos à disposição. Bem, seguindo para o próximo item de pauta, nós temos aqui, foi enviado aos e-mails a ata da segunda reunião ordinária ocorrida no mês de junho, né? Alguém tem alguma modificação a fazer, alguma alteração em relação à ata da segunda reunião ordinária nossa, de junho? Os contrários que se manifestem ou coloquem aí no chat um sim. Eu estou verificando aqui, tem muitos que não estão com a câmera ligada, mas vamos considerar, se não há nenhuma alteração em relação ao texto da ata, nós vamos considerá-la aprovada, tá? Ou tem alguém com uma sugestão de alteração? Em não havendo manifestação em relação à ata da segunda reunião ordinária de 2020, nós vamos para o item 4, o item 5, na realidade, que é a instituição da comissão de seleção do processo simplificado de estagiário do CBH. Bem, é de conhecimento de todos os representantes que, desde o ano passado, agosto, o comitê tem uma estagiária, era a Letícia, com 1 ano de validade o contrato dela, podendo ser renovado por mais 1 ano. Finalizado um ano de trabalho da Letícia, a gente achou por bem emitir um novo edital de seleção de estagiário, haja vista as novas demandas surgidas no Comitê de Bacia Hidrográfica. O primeiro ano, a Letícia foi muito útil aqui para nós, com toda a administração do comitê, com as atas, né, todos os documentos do DOC-CBH, os documentos lá do Procomitê. E a parte administrativa, o comitê ficou bem ajustado aqui na sede da SEMA, em Sinop. Nós temos um armário, uns documentos todos organizados em relação à parte administrativa. Então, vencido esse ano da Letícia, que foi agora em agosto, nós, em conversa com os professores da Universidade Federal do Mato Grosso, e devido à demanda do projeto CBH Monitora, que é um projeto carro-chefe do nosso comitê, a gente achou por bem fazer um novo edital de uma nova seleção para um estagiário, acompanhar diretamente esse projeto CBH Monitora em relação às planilhas, aos documentos que serão, os dados que serão trabalhados em planilha, de repente, as sessões de monitoramento e uma série de outras situações. Então, está aberto o edital de seleção no site, vocês encontram no site do CBH Comitê, do CBH Alto Telespires e no site do CPP. Esse edital está lá e a gente está precisando de divulgação, porque as inscrições são todas via e-mail e o edital tem que enviar um e-mail para o e-mail do Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, no edital tem todas as informações que precisam esses candidatos. São estudantes das áreas de engenharia agrícola e ambiental, agronomia, engenharia florestal, engenharia civil, engenharia de produção, geografia, licenciaturas em matemática, química e física. Então, tem alguns requisitos lá que esse estagiário precisa ter. Ele estará trabalhando no Laboratório de Hidráulica e Hidrologia da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Sinop, ali supervisionado com os professores Adilson, o professor Frederico, acredito que o professor Eduardo também. Será 6 horas diárias, na parte da manhã das 8 às 11, à tarde das 14 às 17 horas, com um salário mensal de R$ 880. É uma bolsa até de um valor considerável, e falando com o professor Frederico, a gente vai ter cuidado nessa seleção do estagiário, porque é um recurso considerável do Procomitê para pagamento dessa bolsa de estagiário, né? Então, R$ 880 vezes 12, a gente vai pagar quase R$ 10 mil ano, para um pouco mais, para esse estagiário de recursos lá dos 40 e poucos mil que a gente recebe anualmente do Procomitê. Então, vai ser um valor em torno de 20% do que o comitê recebe, será destinado para o pagamento dessa bolsa desse estagiário. Então,
professores aí, o comitê, nós temos que dar bastante demanda para esse estagiário para que a gente consiga avançar nesses dados, né, de campo da questão do CBH Monitora. O professor Frederico quer fazer algum comentário? Não, Eliel, eu acho que você falou muito bem de tudo que representa, né, para auxiliar a gente. Podemos pensar também no futuro, se em algum momento, algum tempo, tentar ajudar vocês em algum dia aí, né? Eu acho que como você falou bem, é para ajudar o projeto, para ajudar as ações do comitê. Estamos aí disponíveis para tentar ajudar o que for possível. Sim, tem no edital lá, professor, uma das atividades, eu acrescentei duas, além daquelas que o professor Adilson colocou, justamente essa, assessorar a parte de serviço interno do comitê, de repente alguma reunião ordinária, algum outro procedimento, a gente vai requerê-lo aqui na SEMA para auxiliar administrativamente. A gente combina, fala, de repente, essa semana, 2, 3 dias, estagiário, vou precisar do estagiário aqui para nos auxiliar. Ele é estagiário do comitê, né? Ele vai ser especificamente mais direcionado ao projeto CBH Monitora, mas tendo alguma outra demanda fora lá, isso já está até previsto no edital, ele vai poder nos auxiliar aqui também. Vai ser uma coisa bem tranquila, né? Tá? Mas o item da pauta, em relação ao edital, o CPP, ele exige que se forme uma comissão de seleção desse estagiário, né? Então, a comissão tem que ter pelo menos 3 representantes, como ele irá trabalhar diretamente na Universidade Federal do Mato Grosso, o representante do FMT, quer queira ou não, já é um dos indicados para compor essa seleção, porque na análise de currículo e na avaliação vai ter uma entrevista também. Então, nada melhor que os professores que estão diretamente ligados a esse projeto para, no tete-a-tete ali com o aluno, fazer as suas perguntas e as suas indagações em relação à qualificação, né, técnica e a finalização desse estágio, tá bom? Então, professor Frederico, estou disponível, Léo. Ok. Sim. Algum outro representante gostaria de fazer parte dessa... Esse edital foi encaminhado de e-mail, todos vocês receberam, né? Vocês olharam, não sei se deu tempo para dar uma olhada, mas no e-mail foi encaminhado dessa reunião, foi encaminhado esse edital do processo seletivo do estagiário. Mais alguém tem interesse? A gente precisa ter pelo menos 3 representantes compondo essa comissão de seleção do estagiário aí. O professor Frederico da UFMT é um. Vamos ver aqui. Mais alguém se candidata? Se alguém se candidatar, eu vou nomear por livre e espontânea pressão aqui. Mais 2 representantes para fazer a composição dessa seleção de estagiário. Essa seleção vai ser basicamente assim: todas as inscrições serão via e-mail do Comitê de Bacia Hidrográfica. A gente vai, na segunda-feira que vem, verificar a quantidade, fazer uma análise curricular desses candidatos. E a segunda etapa será uma entrevista. E a terceira etapa será uma divulgação do resultado final. Essas entrevistas, por cronograma do edital, estão previstas para ser dia 1º e dia 2 de outubro, na sede da Regional em Sinop. E dependendo da quantidade de pessoas que se inscreverem, vai ser um dia e meio, no máximo, as entrevistas para selecionar esse estagiário. Ô, Léo, me disponho também a ficar na comissão. Ah, tá. Seleção. Então, aqui, ó, dois representantes do FMT. Pode colocar aí também, Léo. Christian Martarello? Ok. Então, nós temos aqui o FMT, professor Frederico. Só estou anotando aqui para a gente constar em ata depois. Impasa, André. E Águas... Eu tive que sair um segundinho, pegar a molecada, não sei o que eu perdi, mas se precisar também, eu me coloco à disposição. Ah, tá. Águas de Sinop, Christian. Nós estamos falando sobre a comissão do estagiário, o Zolim. Eu acho que, professor Frederico, o senhor acredita que 3 é suficiente, né? Acho que não há necessidade de mais. Deixar o Zolim para o plano de recursos hídricos depois? Ou inclui o Zolim também? Fique à vontade. Pode ser. Pode ser, né? Eu posso contribuir também, ajudo com o professor Frederico, mas já tem os outros colegas, então eu fico para compor outra comissão aí. Mas se precisar, eu ajudo.
Tá bom, vou te deixar na... Tem um outro item de pauta aqui que nós vamos precisar de você também, Zolim. Então, fica definido esse item de pauta, comissão de seleção. Depois eu vou entrar em contato especificamente com o professor Frederico, o André e o Christian, passando aí as coordenadas em relação ao edital. O senhor recebeu, né, professor André e professor Frederico, o edital, cópia dele no e-mail, né? Sim, recebi e já encaminhei para várias pessoas. A gente precisa de divulgação desse edital, tá? Porque é uma semana de prazo, não estão tendo aula presencial, só aula virtual, de repente os alunos não fiquem sabendo. E eu que fui aluno de Universidade Federal, se eu tivesse estudando em oportunidade de um estágio de R$ 880, eu ia bater duro para tentar conseguir, viu? Porque é um recurso interessante aí para o aluno, né? Faz diferença em relação ao orçamento mensal de um aluno que está fora de casa aqui e tal. Além do conhecimento técnico, teórico, junto com professores de laboratório, ter essa renda é considerável se tratando de aluno. Bom, então, definida a questão da comissão da seleção do estagiário, próximo item de pauta nosso é em relação à instituição de grupo de trabalho de plano de bacia. Essa questão aqui a Ivete está na reunião ainda, presidente? Não sei se ela teve que se ausentar. Oi, Eliel, pois não? Sim. Você tem algum comentário em relação a esse item da seleção? Não. Tá tranquilo, né? A gente já discutiu antes, né? Eu acho que a gente entende que a motivação, a finalidade, né? Porque a gente precisa dar andamento no Monitora. Acho que é um projeto muito importante, a gente precisa ter estrutura para ele conseguir caminhar. Então é isso. Tá ok. O outro item da pauta, pessoal, é o item 6, instituição de grupo de trabalho do plano de bacia de recursos hídricos. Na realidade, desde que o comitê foi fundado em 2015, esse grupo de trabalho ou Câmara Técnica sempre rondou o Comitê de Bacia Hidrográfica, que trata de um dos principais instrumentos de gestão da política de recursos hídricos, que é o plano de bacia. O que é o plano de bacia? O plano de bacia é o plano diretor das águas do nosso comitê. É como se o município, no ordenamento urbano, não tivesse plano diretor, para fazer uma comparação bem simplória em relação a isso. Ele é de extrema importância porque é ele que vai definir a questão de uso e ocupação do solo, como está sendo as outorgas, demandas de água, disponibilidade, qualidade, e tem diagnósticos, prognósticos, tem uma série de situações que envolvem o plano de bacia de recursos hídricos. Com a introdução nossa no programa Procomitês, a gente fez lá em 2017, 2018, uma série de compromissos assumindo a questão de elaborar plano de bacia até o final dos 5 anos do ciclo do Procomitês, que vai se dar em 2022. Então, de acordo com as metas lá pactuadas junto à ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, agora que foi alterado com o novo marco regulatório, o comitê ele tem, esse ano de 2020, a função ou a meta de iniciar o termo de referência para a elaboração do plano de bacia. Então, como nós estamos no alto Telespires, existe o comitê médio Telespires, o comitê baixo Telespires, em conversa com a professora Solange, que é professora e presidente do CBH da Afluentes da Margem Esquerda, do baixo Telespires, em conversa com o Leandro, também da gerência, que também apoia comitês, nós achamos interessante fazer um termo de referência único do plano da bacia, que servirá para os 3 comitês de bacias da região hidrográfica amazônica, alto, médio e baixo Telespires, haja vista que se trata de uma mesma bacia, lógico, né? Então, o plano de bacia é interessante trabalhar de forma conjunta, não tem como a gente estar isolado, porque acontece aqui, influencia o médio e influencia o baixo Telespires. Então, a professora Solange, presidente do CBH Baixo Telespires, ela se encarregou de estar fazendo, encabeçando essa questão do termo de referência para a elaboração do plano de bacia do nosso CBH, em conjunto com o médio e o baixo Telespires. E nisso a gente precisa formar uma comissão, um grupo de trabalho, para alimentar os dados que a gente já tem da nossa região aqui, questão de outorga, questão de uso e ocupação do solo, alguns dados secundários, a maioria deles da área da abrangência dos 4 municípios nossos, para alimentar esse termo de referência e de uma forma que a gente consiga escrevê-lo, para no futuro a gente transformar isso no plano de bacia propriamente dito, né? Então, é um pontapé inicial
que a gente tem que elaborar isso, e eu preciso passar esses nomes para a professora, para a gente estar fazendo, vamos criar mais grupos de WhatsApp, né? Nós estamos falando tudo do e-mail em relação a isso. Então, eu, como representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e secretário do comitê, não tem como ficar fora disso. Se eu vou ser um representante desse grupo de trabalho em relação a esse plano de bacia, porque nós já temos na Secretaria uma série de documentos e dados que podem servir de base para a escrita desse termo de referência, né? Então, nós temos também aqui representantes que é importante fazer parte, todos são importantes para fazer parte desse termo de referência, porque é nele que vai ser inscrito quais são as reais situações dos rios da nossa bacia, né? Uma fotografia, um raio-x da bacia hidrográfica que nós temos. Os municípios, a ocupação do solo, como estão os rios, as nascentes, as áreas degradadas, diagnóstico, prognóstico, tudo uma série de dados. Então, tem a SEMA que não tem como ficar fora desse contexto, porque a gente está dentro, como representante da SEMA, e com muitos dados em relação à ajuda disso, para compor esse grupo de trabalho. Temos também instituições de ensino que nos auxiliam bastante, como a Universidade Federal do Mato Grosso, como a Embrapa Agrocilvo Pastoril, como a Unimart Campo de Sinop. Temos indústrias importantes na área do contexto do comitê, tipo Impasa, frigoríficos, Curtume do Brás, Nutribras, o frigorífico grande ali de suínos, 2.800 cabeçadinhas em Sorriso, né? Então, é interessante ter representantes aí do poder público, da sociedade civil organizada e de usuários também nessa composição desse plano de trabalho, né? Então, a sugestão minha, eu me coloco à disposição, vou fazer parte desse grupo de trabalho, não há necessidade que esse grupo seja muito grande, muitas pessoas, mas é interessante ter pelo menos 3 ou 4 membros para a gente ir trabalhando. No futuro, pessoal, quando assim tiver elaborado esse termo de referência, para se discutir o plano de bacia, muito provavelmente a gente vai ter que criar uma câmara técnica do Comitê de Bacia Hidrográfica para tratar sobre o plano de bacia, que aí já é uma coisa mais densa, mais pesada. Essa câmara técnica vai ter que reunir e ela terá a responsabilidade de passar informações para o Comitê de Bacias, entendeu? Então, o grupo de trabalho também, nós vamos fazer algumas reuniões, mandando e-mail, algumas informações, e nas reuniões ordinárias a gente vai passando as informações em relação ao termo de referência, tá? Eu estou olhando o chat aqui, a Pamela Sangalete se colocou à disposição para fazer Eliel, parte eu já venho falando, eu acho que nem todos aí estavam num grupo desde o início, desde a primeira posse lá do secretário de Sorriso, e a gente vem discutindo isso, né, quando a época ele também tentou implementar isso, ou tentar, até o Zolim ficou de trazer um ex-professor dele de São Paulo para a gente começar a discutir. Eu acho fundamental a gente pensar no plano de bacia, como você falou mesmo, é o plano diretor. Se não tiver isso, nunca vamos sair para cobrança, nunca vamos ter as atividades do enquadramento. Então, se você não tem uma regrinha como seguir, é como se fosse o regimento do que, né, hoje está estabelecido do comitê, o plano é fundamental para essa área e para poder desenvolver os instrumentos de certa forma. Como a gente milita na universidade, né, sobre esse tema, eu me ponho também à disposição, porque acho que isso é fundamental, venho batendo nisso. Até perguntei a você outro dia, eu estava aqui no chat que vocês fizeram na live, perguntando para o secretário de Recursos Hídricos, de repente, se no futuro, né, o novo fundo aí de recursos hídricos que ficou estabelecido na nova legislação não possa ser, né, uma das fontes de viabilização do plano, né? Então, estou à disposição também para ajudar aí, o que for possível. Também, Léo, gostaria de me colocar à disposição de participar desse processo que é tão chave para a gente avançar com a gestão da nossa bacia. Ok, Zolim, ok, professor Frederico. Então, nós temos 4 representantes aqui, Eliel pela SEMA, o FMT, professor Frederico, Frialto, a Pamela, e o Cornélio Zolim pela Embrapa Agrocilvo Pastoril. Alguém mais, a gente pode estar tranquilo aí, se alguém tiver mais disponibilidade e ajuda, sempre bem-vindo em relação a isso. Em não havendo manifestação, a gente vai dar concluído, então, é bastante satisfatório. Acho que um grupo de 4 pessoas, a gente vai conversar por e-mail, mandando informações e complementando em relação à escrita desse termo de referência
para a elaboração do plano de bacia, tá? Bem, o item 6 da pauta fica finalizado assim, então, a gente vai constar em ata. A gente já está quase finalizando, mais uns 10 minutinhos a gente finaliza a reunião aqui. Os nossos próximos itens aqui é bem tranquilo também da pauta. O item 7, comunicações da ordem do dia, são em relação a alguns informes. Deixa eu ver se eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que eu quero mostrar alguma coisa em relação aos informes. Compartilhar. Estão vendo a tela aí, pessoal? Dá um ok aí. Falando no microfone mesmo. Ok. Tá, então, Ok. Então, essa é a nossa pauta de hoje, né? Nós já passamos por item 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós estamos no item 7 da comunicação das horas do dia. Eu gostaria de, aqui em relação ao estagiário, vocês podem anotar, tirar foto aí desse slide, que são nesses 2 sites aqui que está o edital completo para a seleção do nosso estagiário, tá? O CBH, o site do nosso comitê de bacias, CBH Autotelespires M, é só M, tá? .wixsite.com/comitês. Divulguem esse endereço aqui, está lá o edital, para que os alunos possam ver. E também no cppantanal.org.br. Vai lá na aba licitações, seleção simplificada, vai ter o edital do nosso estagiário lá, tá? CPP é o Centro de Pesquisa do Pantanal, que é o CIP, que trabalha sobre o Procomitês, e esse estagiário ele vai ser contratado do CPP, em todas as condições lá, tá? Então, é interessante anotarem esses 2 endereços aqui para envio nas suas redes sociais, informar os alunos dessa disponibilidade de uma vaga em relação a isso. Ok? Bom, outra questão do informe que eu gostaria de passar, o professor Frederico, o professor Adilson estão continuando com o processo de monitoramento dos rios aqui do CBH Monitora. Essa aqui são fotografias de uma medição de uma seção do rio Rosana. O córrego Rosana é aquele córrego lá da Impasa, né? A Impasa lança algum sistema, depois do sistema de tratamento de efluentes. Essa seção aqui fica indo de Sinop para a Impasa, fica do lado direito, na fazenda Santa Laura. Então, um acesso bastante importante aqui para começar a medição da quantidade de água nessa seção aqui, tá? Então, essa aqui é a foto lá da instalação da régua, né? Fazendo algumas medições. E aqui também o pessoal trabalhando em campo, nesse córrego Rosana, vê que ele tem um rio até, apesar de estarmos na seca agora, né? É um rio com uma vazão até considerável ali em relação à quantidade de água, né? Aqui, Amazônia, contribuições científicas para a gestão hídrica. Isso aqui é uma coletânea de dados que a professora Daniela Maimone Figueiredo, da Universidade Federal do Mato Grosso, ela elaborou um artigo. Eu encaminhei, se eu não me engano, eu já encaminhei no e-mail de vocês, esse livro aqui, que tem uma coletânea sobre a bacia hidrográfica do Telespires. Inclusive, nós vamos utilizar alguns dados dessa publicação aqui para o termo de referência do nosso comitê do plano de bacia aqui do Alto Telespires, né? Ela fez, se não me engano, em 2018, algumas pesquisas com alguns representantes sobre os dados do comitê de bacia hidrográfica, e ela publicou nesse livro Amazônia aqui algumas características importantes do nosso comitê de bacia hidrográfica. Acho que vale a pena nós, como representantes, estar verificando esse trabalho dela. Se eu não encaminhei, eu vou encaminhar para o e-mail de todos esse livro. É importante dar uma lida em relação a esse material que ela publicou. Finalizando, os informes, o Fórum Estadual do Comitê de Bacias Hidrográficas apresentou no dia 17 de setembro agora, eu acredito que alguns representantes puderam ter a oportunidade de verificar a live, a live sobre a atualização da política estadual de recursos hídricos. Aqueles que não puderam ver, tem disponível no site, no portal do YouTube, né? Possam visualizar essa live, que dura 1 hora e 57 minutos. Nós apresentamos aqui a quantidade de comitês de bacias hidrográficas que tem no estado de Mato Grosso, né?
o Alto, Médio, Baixo Telespires aqui, os comitês da região hidrográfica amazônica, da região hidrográfica da bacia do Paraguai, o São Lourenço, os afluentes do Cuiabá, margem esquerda, Alto Paraguai Superior, Sepotuba, aqui é o Cabaçal, aqui nós temos o Jaú em Cáceres, na região hidrográfica Tocantins-Araguaia, o menorzinho que tem o Covapé aqui em Primavera do Leste, e o Tocantins e o CBH afluente do Araguaia, aqui na região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Então, é importante o conhecimento disso, veja a área de disponibilidade para a implantação de comitês que nós temos ainda. O Estado foi dividido pelo CEIDRO em 27 unidades de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, e apenas parte de 10, talvez nem isso, unidades de planejamento, tem o comitê presente no estado de Mato Grosso, ok? Então, vou interromper aqui a apresentação. E aí são esses informes. Algum outro representante tem mais algum informe para passar? Está aberta a palavra aí em relação a isso. Vocês receberam esse livro Amazônia no e-mail, que eu falei ali ou não? Sim ou não? Não? Ah, então eu acho que eu devo ter me equivocado. Eu vou encaminhar no e-mail logo mais esse livro Amazônia, que é importante. Ela faz um capítulo inteiro lá sobre a bacia do Alto Telespires, de referências que ela tomou de análises, de conversas e entrevistas com os membros do Comitê do Alto Telespires. Acho que é bastante interessante conhecer esse trabalho, tá? Eliel, da mesma forma, você enviar esse, existe algum link para a palestra que vocês fizeram lá na live, você, o secretário de Recursos Hídricos e o... Tem um link do YouTube, professor, que eu posso mandar. Eu mandei no grupo, tem no grupo do Zap do comitê. Você clicar lá no linkzinho lá, você já sai direto na apresentação, pode visualizar lá novamente. Mas eu posso encaminhar individualmente também no seu e-mail, no seu Zap, mas no grupo do CBH, você olhar para trás um pouquinho lá, eu fiz uma publicação que é possível visualizar novamente a live a partir dali do YouTube, tá? Beleza. Mais algum comentário, pessoal, em relação a algum outro informe? Nós temos o próximo item da pauta, já são os assuntos gerais, e na realidade a gente sempre coloca que os assuntos gerais, quando não tem nenhum assunto para colocar como assuntos gerais, a nossa quarta reunião ordinária 2020 está prevista para o dia 8 de dezembro de 2020. E muito provavelmente será via Google Meet também, né? Sabemos como estará a pandemia até lá, e é bem provável que as reuniões estão funcionando bem em relação a essa plataforma, e aí é provável que dia 8 de dezembro de 2012, às 14 horas, a gente também deve fazer essa apresentação, a reunião nossa via Google Meet. E aí, do ano que vem, 2021, provavelmente a partir de março, a gente começa a ter nossas reuniões presenciais novamente. Em relação à pauta, era isso, presidente Ivete? No mais, você pode finalizar aí, agradecer a participação dos membros. Tem a nossa colega Leonice Lotuf também, se quiser fazer o uso da fala no final aí, fique à vontade, Léo. Pode falar, Ivete. Bom, mais uma vez quero agradecer a todos, né, o comprometimento da equipe com o CBH. Eu sei que não tem sido dias muito fáceis, né, esse distanciamento, mas eu percebo que há um comprometimento da equipe, ainda que por reuniões, né, virtuais, mas a gente consegue sim desenvolver o trabalho, e isso é importante para o CBH, justamente manter aí todo mundo unido, discutindo esse assunto é fundamental. A palestra de hoje eu acho que foi um grande aprendizado, né? Eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, encontrar novamente meios, talvez, de nós trazermos isso para a nossa realidade. Mas, no mais, quero agradecer a todos, né, e dizer que é importante e muito bom poder contar com toda a equipe aí nessas discussões para o nosso CBH. Então, são tomadas de decisões importantes, né, principalmente aí essas criações dessas comissões, né, principalmente para fazer esse estudo técnico. Eu acho que isso é importantíssimo para o Estado, né? Então, tratar os recursos hídricos com a devida importância que tem. Então, a contribuição do nosso CBH com certeza será dada por esse grupo de trabalho, e eu fico extremamente feliz pela dedicação de cada um de vocês nesse sentido. A todos os demais, agradeço de coração a participação. Obrigada.
Obrigado, presidente. Leonice Lotufa, da Gerência Fomento e Apoio, por favor, Léo, suas considerações. Não, foi muito boa a reunião, vocês realmente estão positivamente avançando cada vez mais. Eu me sinto muito honrada e orgulhosa por ver essa equipe toda trabalhando, mas eu só queria lembrar um detalhezinho, na hora que vocês forem fazer o plano da diretora aí da bacia, o plano de bacia de vocês, na hora de fazer a divisão de alto, médio e baixo telespires, não esquece que vocês são alto da margem direita. Então, na hora de fazer os dados, levantar os dados, a equipe que for fazer isso tem que estar bem separado, margem direita e margem esquerda, para que vocês possam utilizar essa informação dentro da área de vocês. Era só isso, o resto, parabéns. E agora, com nova cara, eu vou ter que acostumar. Estava tão bonitinha a bolinha, assim, com risquinho, mas fazer o quê? Sucesso para vocês. Tá bom, Léo? Muito obrigado aí. Então é isso, né, presidente? Rogando a proteção divina. Boa tarde a todos e até uma próxima.